Estourar. Vamos lá. O Brasil hoje passa por um processo de desindustrialização relativa e isso é muito preocupante, né? Não é só o exemplo da Avibraz. Nós temos outras grandes empresas que têm no nosso país. E nós achamos que a gente precisa enfrentar esses magnatas bilionários em relação a este tema da industrialização do nosso país. E como que o Brasil ele vai se desenvolver? Você acha que a gente deve enfrentar esses bilionários para a gente conseguir industrializar o país e ter uma vida boa para o nosso povo? Uma pergunta mais rápida. Os bilionários do Brasil têm dinheiro para fazer uma metalúrgica? Tem. Falso. A Unicamp já provou há muito tempo, inclusive quem... Não é o ANCAP falando. Quem quiser dar uma olhada nas pesquisas da Unicamp sobre isso, a nossa burguesia não tem dinheiro suficiente para fazer sequer uma siderúrgica. Não tem dinheiro para fazer uma metalúrgica e definitivamente são dependentes do Estado para fazer boa parte das grandes iniciativas e dos grandes empreendimentos. Não é possível a eles, se a gente única e exclusivamente expropriá-los, que nós conseguíssemos efetivamente apropriar-nos dessa condição. É por isso que o Elie Jabbour vive falando, primeiro vamos industrializar o Brasil, estabelecer a burguesia, então nós podemos conversar acerca de uma revolução, porque eles não têm dinheiro suficiente para fazer esses grandes empreendimentos. Não há bilhões o bastante para, mesmo se todos eles se juntassem, estabelecer o número de siderúrgicas que seria o suficiente para crescer esse país. Então, a situação não é fácil assim, não é apenas remover de um lado e colocar do outro. E eu queria comentar uma coisa que eu não vou deixar escapar, porque um dia eu pretendo ir em São José dos Campos. Então, salve, todo mundo de São José dos Campos. Eu quero dizer que esse homem aqui está defendendo a direção da sua empresa. É isso que está acontecendo. Muitas vezes as críticas ao patrão escondem as críticas à direção. Todos perceberiam, meu Deus, quem é o João Brasil para tomar essas decisões? Será que o João Brasil é o cara que realmente pesquisa e estuda esses tópicos para tomar essas decisões de demissão? Será que o João Brasil algum dia se preocupou o suficiente com essa empresa para decidir quem seria demitido, em que montante, como? Não, vocês sabem a verdade. Vocês sabem que é um conjunto de diretores que se senta numa sala realmente muito chique e que está sendo defendido aqui. Esses indivíduos que realmente tomaram as decisões, e é lógico, eles tinham seus motivos, eles poderiam até vir se defender. Se for o caso, se a direção da Avibraz quiser entrar aqui agora ao vivo e se defender em relação às cotas, ela se sinta à vontade, eu jamais me importaria com isso, mas são eles que estão sendo defendidos aqui pelo Sr. Weller. O Sr. Weller está removendo os motivos e as formas específicas pelos quais eles resolveram tomar essas decisões em virtude de colocar toda a culpa no João Brasil. É lógico que o João Brasil tem uma culpa muito diferente, ele é completamente competente, então ele não sabe o que se passa na sua empresa, então ele não poderia ter tomado essas decisões para início de conversa. Mas isso é normal, tá, senhores? Isso é regra em todo sindicato. O sindicato ele precisa manter uma estrutura mais ou menos estática ali, de liderança e de cultura política na empresa para que ele possa se manifestar. Jamais pensaríamos nesse tipo de coisa, porque a gente não costuma pensar, caramba, pode ser que todas aquelas falas contra o patrão, na verdade, estejam escondendo uma cultura organizacional muito rica, que está sendo de uma forma ou de outra prejudicada, e ao ser prejudicada precisa ser defendida. Mas quem sou eu para lidar com isso? Quem sou eu para falar isso? E aí vamos trabalhar um pouquinho com a questão do desenvolvimento. Não há nada na expropriação que aumente a quantidade de riqueza. Só é possível se tornar mais produtivo se nós tomarmos decisões corretas. E a produção por si só não é o suficiente para aumentar a quantidade de riqueza. É preciso produzir aquilo que é efetivamente melhor para a população. Só que nós só sabemos aquilo que é melhor para a população se nós paramos de criar incentivos artificiais para determinar aquilo que é o melhor para a população. Então, se você tem um negócio, Robertinho e Rodrigo tem um negócio aqui, e um tem R$1.000, o outro tem R$1.000 para gastar. Eu posso dar os R$1.000 aqui agora, se você disser que, faltou material, eu dou os R$1.000 para eles aqui. E eu mantenho eles, os dois aqui, durante um tempo, cada um mantém um determinado negócio com esses R$1.000. Posso dar mais, tá? Se for a quantidade de dinheiro, eu saco aqui agora e eu dou efetivamente para eles. É diferente dos 20 mil, que nunca vai ser aumentado o salário do Pedro, eu dou aqui agora para eles fundarem uma empresa, efetivamente, cada um deles. Se você subsidiar o Rodrigo, eu nunca vou saber quão bom ele é em administrar uma empresa. O que acontece por parte da boa parte dos socialistas é que eles se confundem com a própria gestão do capital e eles se misturam com a estrutura nacionalista. A tal ponto que eles dizem, um determinado conjunto de setores, no seu caso, o setor militar, deve ser beneficiado em virtude do dinheiro dele. É poder de compra da empresa dele que é transferida para ele. E ele passa
a tomar decisões que são subprecificadas, são subotimizadas para que ele tenha o poder. É por isso que em todos os países possíveis, vocês sempre criaram as mesmas condições que vocês dizem ser um absurdo. E não é realmente socialista. Eu vi o seu vídeo sobre China é realmente socialista, Cuba é realmente socialista, Venezuela é socialista. Eu já sei sua opinião sobre todas essas coisas. Nenhum são. Por que você diz que nenhum deles é? Porque todas as vezes essas medidas que vocês tomam, camufladas do nacionalismo, camufladas de um nacional-socialismo muito similar ao caso chinês, fazem com que surja uma outra elite. E essa elite que passa a mandar, ela cria discrepâncias significativas na economia e faz com que crises cíclicas se repitam. Então vocês não se responsabilizam pelos efeitos que vocês pressupõem para a economia. Vocês dizem, as coisas devem ser estratégicas. Mas eu pergunto para você, o que é mais estratégico? Um tanque ou a comida na mesa do trabalhador? Em primeiro lugar, comida na mesa do trabalhador. Não tenha dúvida. Agora, você disse aqui que eu defendo que o setor militar ele seja beneficiado. De forma alguma eu defendi isso. É possível fazer uma estatização sem isso? Certo? Então, Como? vou desenvolver. Em primeiro lugar, comida no prato. O estado de São Paulo, principalmente, aumenta significativamente o número de pessoas em insegurança alimentar, o principal estado do nosso país. Em primeiro lugar, enfrentar os magnatas bilionários do setor do agronegócio para garantir comida no prato de todos. E dá para garantir comida no prato de todos e dá para você garantir a estatização da Avibras. Não sei se você viu, Miorim, o governo federal ele anunciou, através da ANIB, Nova Indústria Brasil. 112 bilhões de reais para o setor de defesa. A Avibras, ela vale cerca de 2 bilhões. Então, se o governo estatizar a Avibras, dos 112 bilhões, é 2 bilhões, ainda sobra 110 bilhões. Não estou dizendo que tem que beneficiar a indústria militar. Estou dizendo que estas empresas estratégicas para o nosso país devem pertencer ao Estado sob o controle dos trabalhadores. Sabe por quê, Miorim? O governo federal, historicamente, o que ele compra dos equipamentos de defesa vem das empresas estrangeiras. E a Avibras, historicamente, o que ela produz vai para o Oriente Médio. Então você não tem um ponto de equilíbrio. Então o governo federal, ele compra míssil das empresas dos Estados Unidos. Nós estamos dizendo para comprar da Avibras. O governo federal, ele compra veículos blindados de empresas da Itália. Nós estamos dizendo que dá para comprar da Avibras, para pagar os salários, para a empresa voltar a rodar, para ter geração de emprego, para ter geração de renda. Então não estou dizendo que tem que beneficiar A ou tem que beneficiar B. Primeiro que é uma realidade concreta e objetiva ter que fazer as compras. Para que comprar de uma empresa estrangeira, sendo que você tem a empresa que fabrica aqui no nosso país. Agora, mais uma vez, Miorim, você coloca aqui esta situação da Avibras e você não entendeu nada sobre a Avibras e você também não entendeu nada sobre o que é o sindicalismo no nosso país. Sabe por quê? Você me atacar falando mal de sindicato não me pega. Assim que eu vim aqui na entrevista para falar sobre a Avibras, primeira pergunta que foi feita e que foi dita, assiste lá o começo do podcast. Eu não gosto de sindicato. E eu falei, é um sentimento legítimo que a população tem. Então você atacar o sindicalismo de uma forma geral não me pega, entendeu? Então você tem que estudar o que é o sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos e região, entendeu? Você me atacar da forma que você falou, falando que eu defendo a direção da empresa, isso aí, entendeu? Você não dialoga nem um pouco com o que são os trabalhadores da Avibras e com o que são os trabalhadores de uma forma geral. Agora, posso concluir? Na sua empresa, Deixa ele concluir, meu. Certo. Deixa eu concluir e aí é a hora de eu fazer a minha pergunta, correto? Beleza. Então, dando sequência, o governo federal tem total condição de estatizar a Avibras, de estatizar as empresas que são estratégicas para o nosso país e tem total condição de garantir comida no prato. Agora, o governo federal não tem peito para enfrentar os bilionários magnatas do setor do agronegócio para garantir comida no prato de todos. E eu estava falando aqui em relação
aos bilionários, que foi a pergunta que eu te fiz, no Brasil hoje nós temos cerca de 62 bilionários, que têm mais de 1 bilhão de dólares. E aí você falou, um bilionário tem condição de fazer uma metalúrgica? Tem, com certeza tem total condição. Agora, o que nós estamos discutindo aqui é o seguinte: não tem como você reindustrializar o país sem você bater de frente com esses magnatas. Agora, o Brasil ele não é reindustrializado porque não existe vontade política do governo. E se o Brasil continuar sendo apenas exportador de commodities, isso vai empobrecer cada vez mais o nível de vida da população de um país tão grande como o nosso. E quando a gente fala em relação a bilionários, quando a gente fala em relação às grandes empresas, entra também o tema da tecnologia, que é o tema que eu queria debater e te fazer a pergunta agora, que eu acho que este é um tema que está colocado e que eu acho que é importantíssimo a gente debater. Eu não sou contra a tecnologia, acho que a tecnologia ela tem que vir para favorecer as condições de trabalho e melhorar a vida da população brasileira. Infelizmente, dentro da lógica do que é o sistema capitalista, a tecnologia vem e com isso se extermina uma parte dos empregos. A pergunta é, eu fiz em relação à escala 6x1 e agora a pergunta é, a gente está vendo aí o avanço da tecnologia, automatização, indústria 4.0. Você é a favor da gente utilizar todas essas tecnologias para reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário e com isso gera mais empregos, tendo mais pessoas empregadas, significa a gente melhorar a economia do país. Você é a favor de reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário e utilizando a tecnologia existente para isso? Eu estou sendo chato com a coisa da arbitragem, né? Mas é porque eu entendo que essa questão, eu acho que eu entendi como responder à materialidade. Nunca há materialidade no discurso dos comunistas, nunca. A materialidade, somos todos matéria nesse sentido. Existimos em algum lugar, em algum ponto específico do mundo. Então, existe alguém que tomou a decisão de demitir 420 funcionários. Existe alguém, algum gestor da Avibraz, algum diretor, que foi quem tomou essa decisão. E você não vai falar o nome dele hoje. João você Brasil, não vai dizer, estuda. Você vai colocar como se fosse estuda a Avibraz. Que tivesse tomado a decisão gerencial. A gente Estuda. sabe que não funciona assim. A gente sabe que foi alguém daquela mesa de direção. E você está defendendo essa pessoa hoje. Jamais. Você está defendendo Eu defendo o que trabalhador. tomou a decisão gerencial. Isso é impressionante. Não. Eu estou defendendo o trabalhador. É assustador que o João Brasil ele tenha se tornado um especialista em gestão. Isso indica bastante. Eu recomendo para vocês, perguntem para todos os gerentes na segunda-feira pela manhã, vão lá na sala da gerência e perguntam quem foi que tomou a decisão? Quem foi que deu o número? 420, por que você deu o número? O que aconteceu? E eu acho que isso será libertador para vocês. Vocês vão descobrir que o João Brasil nem entra nessas questões. Que se o João Brasil é tão incompetente, tão distante, tão incapaz de tomar qualquer decisão sobre a empresa, ele não decidiu o número de pessoas que iam ser demitidas, sobre que circunstâncias e de que forma. Isso tudo aconteceu completamente à revelia de seus interesses e de suas formas. E as pessoas a serem verdadeiramente protegidas aqui são a gestão. A gestão é sempre defendida. Por quê? Porque é a manutenção da gestão que aumenta o poder do sindicato. O sindicato atua de si para si sempre. Por quê? Porque a principal prioridade de qualquer líder sindical é muito similar à principal prioridade de qualquer político. É se eleger e depois se reeleger. É efetivamente por isso que ele é capaz de fazer qualquer palavra, falar qualquer coisa contra o dono da empresa, mas nada sobre o setor gerencial que está tomando realmente essas decisões. E é muito curioso, você perguntou acerca da tecnologia. Eu acredito que a tecnologia pode e deve substituir boa parte dos trabalhadores. É uma característica muito específica que nós venhamos a dizer, indivíduos, seu trabalho poderia ser substituído, feito melhor, por uma máquina. Agora vai trabalhar em uma coisa que você é mais eficiente. Vai trabalhar em uma coisa que é muito mais necessário, o seu potencial humano. Aquilo que faz você ser você mesmo. É lógico que as empresas podem decidir por manter os trabalhadores ganhando o mesmo tanto, com uma jornada de trabalho menor. Mas se eles decidirem efetivamente demitir os funcionários, se eles decidirem, eu vou demitir esse funcionário passa a poder ir atuar numa empresa extremamente mais benéfica do que a anterior. Quantos e quantos trabalhadores não foram extremamente beneficiados pelo fato que eles saíram de tarefas extenuantes no campo e passaram a fazer tarefas muito melhores na cidade? Quantos e quantos foram beneficiados pelo fato de que eles faziam atividades extenuantes nas minas e agora não precisam fazer mais? O trabalho que nós temos hoje, com certeza, nos dá muita segurança, muita tranquilidade, e a gente precisa dele para manter a conta no final do mês. Mas também é verdade que nós nem sabemos o que está do outro lado. E que talvez, se nós pudéssemos dar às empresas a possibilidade de contratar livremente,
a possibilidade de atuar livremente, quem sabe nós encontrássemos uma função muito mais digna em termos de número de horas de trabalho e muito mais digna em número de, não apenas a quantidade de esforço, mas no risco à vida expressiva que existe em cada uma das atividades. Então eu veementemente acredito que não é apenas a redução, mas também a eliminação do pós-trabalho. Eu queria te fazer uma pergunta. Bora. Em termos de desenvolvimento do Brasil, há uma tentativa muito significativa sempre de se atacar os bilionários e tratar como se os bilionários fossem resolver os problemas. Ok, expropriamos os bilionários. E agora o que nós faremos? Ok, vamos lá, digamos que nós demos um calote na dívida pública. Ok, o que nós faremos a partir daí? Porque é sempre muito impressionante como a palavra industrialização ela não significa nada material. Na verdade, um materialista não seria sequer capaz de definir o que é Brasil do ponto de vista material. Vocês nunca trabalham com fatos, pessoas, lugares. Vocês sempre trabalham com o mais expressivo e imediato. Foda-se. Vou industrializar. Vou fazer. Vou acontecer. Vai ter empresa. Setor estratégico. É só assim que se faz. Um plano específico em que você diga, esses são um conjunto de medidas que vai ser tomada, no dia 1 será tomada a medida X, no dia 2 será tomada a medida Y, os efeitos que nós poderemos perceber da medida X tomada no dia 1 serão essas, quando juntados com essas medidas Y serão essas. Porque como funciona numa empresa, nós não podemos administrar o Brasil como funciona numa empresa. Então, você apenas afirma coisas sem saber como fazê-las. É literalmente deixar o mundo ao alento. É deixar o Brasil rolando por conta própria, acreditando que as suas intervenções são sempre benéficas, que você sabe o que fazer, só que você não tem de onde tirar o que fazer, porque você não tem um sistema de feedback, você não tem o lucro para dizer, essa é a medida que eu deveria tomar, é apenas a sua impressão subjetiva que diz, ah, bom, ah, ruim. Ok, vamos lá. Não, de novo, ô Miorim, sobre a Avibraz, você até falou, os trabalhadores vão até a empresa, perguntem para o gerente. Isso. Mais um elemento para você anotar aí sobre a questão da Avibraz. Os trabalhadores da Avibraz estão de greve. Nada entra e nada sai sem o controle da greve, que são os sindicatos junto com uma equipe de operários, porque numa situação em que não paga os salários, os trabalhadores têm o direito de estarem fazendo este piquete minimamente para garantir aquele patrimônio, que significa que aquele patrimônio é do trabalhador. Então a fábrica está de greve. Então quando está de greve, ninguém entra, ninguém sai. Somente com autorização do sindicato. Inclusive é uma das greves mais organizadas que tem, uma das maiores greves da história que existe no nosso país. Inclusive muita gente pergunta, é verdade que a Avibraz está de greve? Sim, está de greve desde o dia 9 de setembro de 2022, quando começou a atrasar os salários, porque a gente vê greve longa nos setores, geralmente do funcionalismo federal, é uma greve no setor privado que passa de 2 anos e meio, uma das mais importantes greves da história do movimento operário brasileiro. Vamos lá, em relação à sua pergunta, como que a gente faz? Expropriamos os bilionários, o que fazer daqui para frente? Eu vou colocar aqui o que eu acho que daria pra gente melhorar a economia do país, e eu sou um militante socialista, comunista, milito no Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, e uma parte das coisas que eu vou colocar aqui não significa que precisa de um governo de esquerda, socialista e revolucionário para fazer isso aqui. Dá para fazer em qualquer governo capitalista, como são os governos que nós temos hoje. Agora, em relação aos empresários, e quando eu falo dos empresários, repito, acho que isso é importante, eu estou falando das grandes empresas. Eu estou falando dos bilionários. Os grandes empresários, eles roubam o trabalhador. A mais-valia, o lucro, isto é roubo. Exploração é roubo. É dessa forma que a gente trata e eu vou estar exemplificando aqui. O que fazer para melhorar a economia do país? Em primeiro lugar, salário mínimo do DIEESE, R$ 7.398. Fim da escala 6x1. As pessoas precisam viver mais. Redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Com isso você gera mais empregos e vamos utilizar a tecnologia existente para isso. Um plano de obras públicas para com isso ter a geração de empregos.
Nós defendemos a estatização das 200 maiores empresas. Não é apenas a expropriação dos bilionários, assim colocado de forma abstrata. Nós temos essa defesa, a estatização das 200 empresas maiores que existem no nosso país, a taxação das grandes fortunas e a estatização das empresas estratégicas para o nosso país. Nós estamos falando bastante aqui da Avibraz, pela importância, pelo acervo tecnológico existente na empresa. Mas nós temos também a Embraer, uma empresa que era estatal, foi privatizada e depois de privatizada recebeu muito mais dinheiro público do que quando era estatal. Então nós defendemos a reestatização da Embraer e das outras empresas estratégicas que foram privatizadas. E nós defendemos também a revogação de todas as reformas neoliberais que retiraram os direitos dos trabalhadores, como principalmente a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Não precisa ser revolucionário para você fazer isso. Muita gente fala, vocês defendem a estatização da Avibraz como se precisasse de um governo revolucionário comunista para fazer isso. O Barack Obama estatizou a GM na crise em 2008, comprou todas as ações da empresa para que a empresa não fosse à falência. O Barack Obama é revolucionário? Não. Depois voltou para a iniciativa privada, mas teve ali minimamente a participação do governo para não deixar que a GM quebrasse. Então você falar aqui, eu sou militante socialista e revolucionário, mas